Olá, bem-vindos ao podcast Feist. Hoje um café com Alexandre Carneiro, administrador da empresa Abílio P. Carneiro e Filhos S.A., uma empresa quase centenária, fundada em 1927, especializada na produção de calçado técnico, calçado outdoor nas suas diversas vertentes e calçado à prova de água com membranas. Olá Alexandre, bem-vindo. Bom dia, Paulo. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, antes de mais, a toda a equipa do Feist e ao Centro Tecnológico. Tenho ouvido os últimos podcasts com toda a atenção, porque fazem parte portanto, toda esta envolvência. A Abílio Carneiro é apenas um dos players neste projeto. Portanto, é um gosto estar aqui convosco. Muito obrigado, igualmente. Começamos por conhecê-lo um pouco melhor, falando de si, na primeira pessoa, quem é Alexandre Carneiro? Bem, Alexandre Carneiro, neste momento, é o administrador da empresa. Portanto, a Abílio Carneiro é uma empresa centenária, como disse bem na introdução. As empresas ficam e as pessoas passam, portanto, eu sou mais um a administrar a empresa. Nos últimos 10 anos assumi um papel mais preponderante, mas já lá estou. Agora não vou cometer aqui nenhum erro. Desde 99, portanto, vou no 25º ano. Ou 26º, por conta-se sempre o a seguir, não é? Saí diretamente da Faculdade de Economia, na qual não acabei o curso. Comecei a trabalhar e a fazer aquela experiência, tentando intercalar as duas situações. Não consegui e dediquei-me a tempo inteiro à empresa. Comecei na área comercial, passei pelos armazéns, passei pela reestruturação informática de todo o sistema produtivo, passei pela produção, não diretamente, mas indiretamente, até que hoje estou a administrar a empresa. Portanto, uma visão alargada. Tenho uma visão alargada de todos os setores da empresa, porque passei por eles, de forma direta ou indireta, que me deu alguma mais-valia para, no dia-a-dia de hoje, conseguir definir quais as áreas de intervenção, e esta é uma delas, portanto, a robotização. É uma das áreas de intervenção que nós temos, já não é de agora, portanto, podemos falar disso daqui um bocadinho, já não começou hoje, mas toda essa visão, um tanto ou quanto alargada da estrutura produtiva e comercial, permite-me definir a estratégia que eu entendo por bem para a minha empresa. Portanto, um longo trajeto, desde os primeiros passos na indústria do calçado até assumir o papel de administrador da Abílio P. Carneiro e Filhos. Podemos dizer que sim. Portanto, já tenho um quarto século da história da empresa dentro de portas. E que tipo de empresa é esta, Abílio P. Carneiro e Filhos S.A.? Sendo a mais antiga empresa de calçado em atividade, de certeza que sofreu muitas transformações. A Abílio Carneiro foi fundada pelo meu bisavô, portanto, eu sou a quarta geração. Abílio Carneiro, precisamente. Portanto, o nome perdura no tempo e há de perdurar, por mim ou por outros. Abílio Carneiro passou fases boas, menos boas, muito boas, excelentes. Passou tudo um pouco. E mais, e muito mais. Portanto, a Abílio Carneiro, nos anos 80, teve que se reestruturar, na medida do possível, no pós-processo revolucionário. A terceira geração foi um grande impulso para essa reestruturação, pois tudo o que está para trás eu tenho alguma dificuldade em comentar porque não assisti. Portanto, há registros históricos de todos esses anos. Ainda convivi com o meu avô no dia-a-dia da empresa, mas, como estava a dizer há pouco, a terceira geração foi o meu pai, Fernando Carneiro, que ainda hoje é o diretor-geral da empresa, está presente no dia-a-dia, e o irmão dele, que já não está na empresa há 10 anos, foram eles que deram, portanto, o volte-face, por assim dizer, do período crítico do pós-revolução para o período inicial da exportação. Portanto, a Abílio Carneiro exporta desde os anos 80, começou com o mercado tradicional europeu. Quando eu digo mercado tradicional, a Europa, França, Inglaterra, Alemanha, e foi alargando aos poucos o âmbito da exportação um pouco por todo o mundo. Hoje em dia centralizamos essencialmente no calçado técnico, como referiu há pouco, calçado esse geralmente utilizado em outdoor, com especificações e características técnicas que nos obrigam a estar sempre, tanto ao nível de materiais como ao nível produtivo, na vanguarda, porque a exigência é por demais. Mas temos um leque mais abrangente de clientes. Já não nos cingimos ao mercado tradicional europeu, já abrangemos um pouco o mundo, por assim dizer. Em termos de calçado, como lhe disse há pouco, o produto à prova d'água, isso assume um papel essencial na nossa produção nos dias de hoje.
que é que, na sua opinião, vos diferencia das restantes empresas de calçado? Precisamente essa especialização. A especialização que começou na década de 80, na década de 90 fomos aprimorando, no início do século, coincide com a minha entrada, portanto eu ainda venho do século passado, comecei a trabalhar no século passado, em 99. A minha entrada na empresa coincide também com um período de expansão, tem a minha cota parte de contribuição, mas todo o processo já vinha, portanto, a ser conduzido e bem conduzido por quem lá estava. Eu apenas dei um impulso, focalizei-me em setores que na altura não eram tão importantes para quem estava, e eu trouxe outras formas de ver o potencial que tínhamos e de o desenvolver, e assim chegamos. Chegamos aos dias de hoje, em que temos um fator importante no nosso dia-a-dia, que é essa diferenciação que falou há pouco, que nos permite estar capazes de encarar o futuro com algum otimismo. Podemos conhecer mais detalhadamente o portfólio de produtos e os mercados em que o portfólio empresa... de produtos abrange todas as áreas técnicas da utilização em ambiente exterior. Portanto, é específico para clientes de private label, clientes esses que nos confiam desde a concepção à logística. Portanto, já não somos uma empresa que utiliza apenas mão de obra na produção, portanto, não somos o tradicional subcontratado do europeu ou do cliente fora da Europa que vinha cá produzir por sermos os mais baratos. Não, temos um valor acrescentado elevado e desde a concepção até à logística fazemos um serviço completo ao cliente. Como é que projetos como o Feist, caracterizado pelo desenvolvimento e implementação de tecnologias e processos inovadores e suportado em forte cooperação entre empresas de calçado e empresas de tecnologia, podem transformar uma empresa? Eu vou um bocadinho mais atrás. O nosso processo de robotização começou há 8 anos. Sozinhos, sem apoio, fizemos o primeiro investimento pela mão ou com a ajuda do Vítor Almeida, da Tropimática, que já passou por aqui, que me foi apresentado por um dos senhores da indústria de calçado, que é o Sr. Anacleto Marques. Portanto, uma pessoa, uma figura do nosso setor, que por vezes não tão conhecida do público em geral, mas que é extremamente importante. Portanto, foram eles que me deram os inputs necessários para avançar com esse projeto, e há 8 anos tínhamos muita dificuldade. Muita dificuldade a começar, por exemplo, pelas formas. Não tínhamos em Portugal uma empresa ainda capaz, hoje já temos. O Fernando Ferro também já aqui passou, e bem. Portanto, o Fernando Ferro é um dos da nova tecnologia que nos foi extremamente útil, embora hoje já hajam outros. Bastava precisar de uma forma para trabalhar com o robô, não existia. Estamos a falar há 8 anos, não é há 80. Portanto, isto evoluiu muito. Quando me apresentaram o Feist se encaixou no nosso plano de robotização como uma luva, é verdade, mas já vínhamos de trás. As 5 letras do Feist traduzem perfeitamente aquilo que eu acho que é uma empresa, ou que é uma fábrica, começa por fábrica, em que nós nos enquadramos perfeitamente. Não só hoje, mas no passado mais recente. A empresa sofreu alterações ao nível societário há 10 anos atrás. Portanto, foi o grande salto em termos de modificação de estrutura, foi precisamente há 10. Portanto, eu falei-lhe que a robotização começou há 8. Para explicar o quê? Tudo isto faz parte da ideia essencial que eu tinha para a indústria e para a minha empresa, que consegui pôr em prática depois dessa reestruturação. Portanto, hoje em dia a empresa já não é uma empresa familiar, é uma empresa assente em princípios de gestão profissionais, em princípios de gestão completamente opostos ao tradicional do que é uma empresa familiar, e o Feist, eu utilizei há pouco o termo, encaixou como uma luva, foi mesmo assim. Portanto, o Feist vem nos dar a alavancagem necessária para continuarmos o processo que já vinha de trás. E o que é que esta automação adicional pode trazer para a Abílio P. Carneiro e Filhos? Foi precisamente o que eu referi. Traz-nos a continuidade do que já vínhamos a pensar. Não nos traz substituição de mão de obra, não é esse o grande objetivo. O grande objetivo é a especialização. E como calçado técnico que é produzido entre portas, todo ele, 100% desde a concepção até à expedição, todas as ferramentas, todos os equipamentos que nos conseguirem tornar autónomos, independentes e capazes, são bem-vindos. Entendemos que a mão de obra nos dias de hoje tem que ter um valor digno em termos de não só remuneratório, mas em termos de dia-a-dia de utilização. Portanto, preservamos essa forma de estar, e se os robôs
para muita gente são uma ameaça ao posto de trabalho, eu entendo exatamente o contrário. Eu entendo que o robô traz dignidade ao operador, e vou-lhe dar um exemplo muito claro. Para quem percebe de calçado, minimamente de calçado, há uma operação que se chama cardagem manual, que é um tipo de trabalho de esforço físico, de desgaste físico, mas também mental, porque é repetitivo, são 8 horas a fazer uma tarefa repetitiva. Um dos nossos operários, ou 2 deles, principalmente um deles, fazia essa operação diariamente. Hoje em dia é o funcionário que programa o robô. Ou seja, trouxe-lhe uma mais-valia, trouxe-lhe, portanto, uma dignidade profissional diferente daquela que existia. É esse o grande objetivo da robotização. Portanto, antes do Feist já havia aqui uma ligação de longa data ao CTCP, mas com uma equipa nova ganha um apoio altamente tecnológico que veio dar um impulso completamente diferente. Sim, é verdade. Se nós já contamos com o apoio do Centro Tecnológico em diversas áreas desde os anos 80, desde o início dos inícios, somos um dos sócios fundadores do Centro Tecnológico. Apesar de contarmos nos dias de hoje com 102 funcionários em diversas áreas e muitos deles quadros qualificados e chefias intermédias qualificadas, necessitamos de recorrer a diversas áreas, ou por diversas áreas temos de recorrer aos serviços do Centro Tecnológico, seja na organização, seja na gestão e, nomeadamente, nos dias de hoje, na área tecnológica. A equipa que foi formada no Centro Tecnológico Jovem é uma equipa que nos traz mais-valias no conhecimento das tecnologias existentes e tentamos utilizar essas tecnologias adaptando-as ao dia-a-dia da fabricação e da concepção de calçado, principalmente do nosso calçado técnico, seja a utilização de impressoras 3D, seja a utilização de scanners ou de outros equipamentos, muitos deles sugeridos por esta equipa do Feist. Qual é a visão da empresa para o futuro? Os principais objetivos de crescimento nos próximos anos? O crescimento pode ser terido de muitas formas. Há o crescimento que é quantificado em números e há o crescimento que é quantificado em qualidade e em serviço. Eu vou pela segunda premissa. Portanto, eu entendo que o nosso crescimento será na continuação da especialização e na qualidade, recorrendo a estas novas tecnologias e dignificando o posto de trabalho de quem opera na fábrica. Tentamos ter uma fábrica moderna, uma fábrica bem equipada e um ambiente agradável. Tudo o que é o conceito de fábrica que por vezes surge no senso comum é aquilo que nós tentamos contrariar. Muito bem. Chegamos ao final deste episódio do podcast Feist, um café com Alexandre Carneiro. Obrigado por ter estado connosco. Paulo, obrigado. Até uma próxima. Um abraço e até uma breve próxima. Obrigado. Este podcast foi desenvolvido no âmbito da agenda mobilizadora Feist, Fábrica Ágil, Inteligente, Sustentável e Tecnológica. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.